é supremo. O livro de Hebreus nos ensina isto, a supremacia de Cristo e as implicações e bênçãos para as nossas vidas, se somos dele. Vamos continuar sendo abençoados pelo livro de Hebreus, hoje no capítulo 4, vamos ler, focar do verso 14 até o verso 16. Hebreus 4, 14 a 16. Supremacia de Cristo, é Ele supremo ou não? Há um verso-chave que temos focado, que expressa bem a verdade do livro de Hebreus. É o verso 3 do capítulo 1, que diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Cristo é simplesmente em verdade, supremo. Vamos ao nosso texto, então, Hebreus 4, 14 a 16. Que a palavra de Deus encontre em você uma mente alerta, um coração aberto. Que a palavra edifique a todos nós esta manhã. Verso 14 é o nosso texto, mas deixe-me retroceder ao verso 11, recordarmos o que vem antes. Há uma colocação conclusiva ali, portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair. Grande exortação. E à luz dela, então, vamos ao nosso texto, verso 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no tempo da necessidade. A palavra do Senhor, mais uma vez, que ela finque raiz em seu coração. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aqui a palavra de Deus foi lida nesta manhã. Nenhum homem é uma ilha. Frase do escritor John Donne lá no século 17. Nenhum homem é uma ilha. É um poema dele que vai falar da verdade de que o ser humano é alguém que precisa do outro e o outro faz parte
de mim. Ele continua o seu poema e vai concluir dizendo: não pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por você. Naquele tempo, na Europa, os sinos das igrejas tocavam quando acontecia um funeral. E a cidade, a aldeia, ao ouvir os sinos, sabia que alguém tinha falecido e o sepultamento ia acontecer. Por isso, a pergunta surgia muitas vezes: por quem que os sinos estão dobrando? Quem é que faleceu? John Donne vai dizer: não pergunte por quem os sinos dobram. Eles dobram por você. Nenhum homem é uma ilha. A verdade é que não podemos divergir dele. Há em nós essa natureza e necessidade de caminharmos juntos, e você faz muito parte da minha vida e eu da sua enquanto a humanidade. Mas enquanto caminhamos neste mundo, nós enfrentamos todos os desafios, e nós, como crentes, discípulos de Cristo, enfrentamos os desafios diante da nossa fé, da nossa chamada em Cristo. E a questão surge então: será que eu vou lutar, caminhar sozinho ou acompanhado e amparado? Será que é solidão ou não na minha luta? Será que a ajuda que eu preciso é indiferente e está à distância, ou é solidária comigo nos meus embates, nos meus desafios? Essa ajuda, essa solidariedade é impotente, não pode realmente me ajudar como eu preciso. Essa solidariedade é parcial, interessada apenas em parte em mim, ou é suficiente? E aí vem então agora o texto de Hebreus trazer para mim, você, a verdade de que na nossa carência como ser humanos, na nossa natureza como ser humanos, que precisamos do outro. Na verdade, nós precisamos mais do que o outro, nós precisamos de uma solidariedade que vai além apenas do outro ser humano. No verso 11 nós lemos aquela exortação dizendo: cuidado para que vocês não venham a ficar fora do descanso. Falando do descanso em Deus a partir de Cristo e o descanso celestial. E a advertência, a exortação é que ninguém venha a cair. Uma palavra pesada. Nós podemos cair então do descanso onde estamos em Deus, em Cristo. Mas agora ele vai balancear isto com uma solidariedade, a solidariedade do sumo sacerdote. A solidariedade do sumo sacerdote. Não venha a cair. Então eu olho para as minhas forças, vejo a minha pequenez, eu temo, posso ficar inseguro. Mas aí entra o sumo sacerdote então, que é plenamente solidário, que vem estar comigo, caminhar comigo. Sim, eu não sou uma ilha, mas num sentido mais amplo, eu não sou uma ilha, porque comigo está o sumo sacerdote. Esta solidariedade suficiente, que solidariedade é essa tremenda? Uma solidariedade, note bem, singular, ela é ímpar, não há outra igual. Nós precisamos uns dos outros, mas há uma necessidade que nós temos de uma companhia, de um outro, que nenhum outro ser humano pode atender. E aqui surge então aquele que pode atender, porque é singular este sumo sacerdote. Preste atenção que há uma advertência aqui: apeguemo-nos com firmeza à fé que professamos. Esses irmãos aqui, nossos do passado, que receberam esta carta,
tudo indica, estavam vacilando e talvez abandonando a confissão, a fé professada. Por isso, então, a exortação aqui de Hebreus. Vocês que estão aí nessa luta e com perigo de cair, vocês têm um sacerdote, sumo sacerdote, solidário, que é diferente de todos os outros. Note bem quando ele diz, apeguemos-nos fiquemos na firmeza da fé que professamos. Professamos aqui uma confissão de fé, e ele está se referindo, ele está citando aqui uma confissão de fé muito definida, muito clara, sobre a pessoa do sumo sacerdote ou a pessoa de Cristo. Nós encontramos a dimensão divina. Esse sacerdote adentrou os céus. Este sumo sacerdote adentrou os céus. Não é como um outro parceiro aqui no nível humano. Há algo extraordinário nele. E mais, ele acrescenta a ele o título Filho de Deus, no verso 14. É o Filho de Deus. Então, é muito singular, único, ímpar, esse sumo sacerdote, essa solidariedade dele. Mas não somente é divino, adentrou os céus, é Filho de Deus, mas ele também diz que ele é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o nome humano dado a Cristo. É o nome de nascimento. Quando então a sua mãe dá à luz Jesus. Este Jesus, nascido em Belém, criado em Nazaré, como eu e você nascemos e fomos criados em algum lugar, muito humano. E mais, ele acrescenta no verso 15, como nós, passou por todo tipo de tentação. Foi um de nós. Então nós encontramos aqui essa solidariedade singular daquele que é Filho de Deus, mas aquele que também foi um de nós de forma plena. Essa é a nossa confissão, nesse Cristo, Filho de Deus, e nesse Cristo, então, que como homem, como ser humano, andou e viveu entre nós. Então, essa solidariedade é suficiente, sim, porque ela é singular. É uma solidariedade que nós não podemos encontrar em nenhum outro, neste mundo, nenhum outro ser. Nem mesmo se fosse um ser celestial, nenhum poderia ser como esse sumo sacerdote, Jesus Cristo. Mas essa solidariedade é uma solidariedade impotente, é uma solidariedade que tem poder para me ajudar, não tem, quanto que tem, ela é plenamente capaz. Ela é plenamente capaz. Veja só este sacerdote aqui, Jesus Cristo, grande, sumo sacerdote que adentrou os céus, diz o verso 14. Grande sumo sacerdote que adentrou os céus. Ele é sacerdote. Quem é o sacerdote? É aquele que mediava entre o ser humano e Deus lá na fé judaica no Velho Testamento. Em Jerusalém havia o templo somente em Jerusalém. Mais tarde vão surgir as sinagogas, lugares de culto em cidades, mas o templo é único, porque lá então estava a manifestação da glória, da presença de Deus. Entre os vários ambientes do templo havia uma sala específica, a sala do trono, sala reservada. Jesus Cristo é o sacerdote. No templo haviam muitos sacerdotes. Eles faziam seus turnos ali, naquele grande ambiente de culto, oferecendo os sacrifícios que as pessoas traziam. Mas entre eles, os sacerdotes, havia o sumo sacerdote, o sacerdote principal, líder dos sacerdotes. E o sumo sacerdote era o único que podia adentrar a esta sala reservada, chamada de Santo dos Santos, onde então estaria a manifestação da glória de Deus.
Temos então em Cristo não apenas um sacerdote, mas o sumo sacerdote que adentra a presença de Deus de uma forma que nenhum outro faz. Mas ele vai adicionar o adjetivo grande, grande, diferenciando ele dos outros sumos sacerdotes que existiram na terra de Israel. Havia sempre um sumo sacerdote. E agora, aqui nos tempos de Jesus Cristo, por volta aí de 1400 anos após a instituição do sumo sacerdote. Então, muitos sumos sacerdotes existiram, mas agora vem este Jesus Cristo, que é o grande sumo sacerdote, não apenas mais um, mas grande. O autor de Hebreus já nos falou de como Jesus Cristo é superior aos anjos, nos versos e capítulos anteriores. Já nos falou também como Jesus Cristo é superior a Moisés. E agora ele vai dizer que Jesus Cristo é superior a todos os sumos sacerdotes que já existiram. Ele é o grande, uma dimensão única, porque ele é realmente este de uma solidariedade singular, porque a pessoa dele é singular. Então nós encontramos aqui um sumo sacerdote capaz, uma solidariedade conosco muito capaz, porque o sacerdote, então o sumo sacerdote é este que pode mediar a presença de Deus para nós. Ele pode. O povo judeu tem até hoje uma celebração instituída lá no tempo de Moisés, então muito tempo atrás, chamada Yom Kippur. Certamente você já ouviu falar desse dia judaico, Yom Kippur. Geralmente fala-se ou se traduz por dia do perdão. Kippur se refere àquilo que é vicário, sacrifício, substituto. Quando então no Velho Testamento um animal era sacrificado pelo pecado da pessoa e do ofertante, Kippur fala da purificação. Enfim, é este dia que é denominado mais comumente como o dia do perdão. Uma vez no ano celebrado em Israel, sempre foi celebrado. Então, havia no Yom Kippur, quando o templo existia ainda, este momento, uma vez no ano, apenas no Yom Kippur, no dia do perdão, quando o sacerdote adentrava ao Santo dos Santos, com o sangue sacrificado, o animal sacrificado para aspergir ali pelo povo. Ele oferecia este sangue pelo pecado do povo, os pecados do povo pelos seus próprios pecados, diz as Escrituras. E agora então, quem é que adentra os santos dos santos? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que ofereceu o seu próprio sangue. Mas que não é apenas o Cordeiro sacrificado, ele também é o sumo sacerdote que adentra a presença de Deus para oferecer por nós a intervenção, mediação vicária. Ele tomou o nosso lugar. Ele é o Cordeiro e ele é o sumo sacerdote ao mesmo tempo. Ele é o Yom Kippur completo. O Yom Kippur apontava para uma realização plena e esta acontece em Jesus Cristo. É interessante notar que ele diz: aproximemo-nos do trono da graça. Aproximemo-nos do trono da graça. O trono da graça se refere a um item que existia dentro daquela sala Santo dos Santos. Lá estava a chamada arca, que continha, por exemplo, as tábuas da lei, mas esta arca era coberta por uma tampa de ouro, e essa tampa de ouro tinha 2 estátuas de ouro de querubins. E então aquela tampa era chamada de trono de graça, e ali então acontecia a aspersão do sangue pelo sacerdote. E ele está falando aqui que nós podemos nos aproximar do trono de graça, porque Jesus Cristo colocou esse trono de forma definitiva, plena e completa. Aquele que existia no templo era apenas uma figura. O livro de Hebreus
Então é sempre sobre a tipologia, isto é, ao tipo, aquilo que é uma ilustração, uma metáfora, e depois o antitipo, que é o cumprimento. Em Jesus Cristo tudo se cumpre. O sumo sacerdote se cumpre nele. O sumo sacerdote no Velho Testamento era um tipo. Jesus Cristo é o antitipo. Os cordeiros e cordeiros que eram sacrificados no templo eram apenas um tipo. Jesus Cristo é o antitipo, é o sacrifício perfeito e final. E aqui então, Jesus Cristo é também o cumprimento do Yom Kippur. Nós podemos nos aproximar do trono de graça. Esta solidariedade é totalmente capaz de oferecer o sacrifício por nós, e ofereceu plenamente, e o trono da graça está aberto para nós. E nós temos então um sumo sacerdote que é uma representação celestial. Ele adentrou os céus, ele não adentrou um templo terreno e uma sala geográfica terrena do Santo dos Santos. Ele adentrou a presença de Deus. Então, os santos dos santos e o adentrar do sumo sacerdote é uma tipologia que falava da promessa de Jesus Cristo entrar à presença celestial por nós. Esse sumo sacerdote, este que é por nós, está nos céus. Então, ele é totalmente capaz, a solidariedade é capaz. Eu e você, ao caminharmos esta vida, temos essa solidariedade singular, diferente de todas as outras que podemos receber, e temos essa solidariedade que é capaz de nos ajudar e cuidar de nós e nos dar a esperança. Solidariedade plenamente capaz. E essa solidariedade não somente é capaz, mas ela é plena. Nós temos aqui Jesus Cristo, homem, tentado, como nós, passou por todo tipo de tentação. Passou por todo tipo de tentação. Jesus Cristo conhece a sua luta. Não há luta humana, não há luta dos seus discípulos que ele não conheça. Andou entre nós, calçou os nossos sapatos, e ele então é este homem tentado, um homem de dores. Porém, há uma exceção, sem pecado. Uma coisa é ser tentado, outra é conceber o pecado. Uma coisa é ser tentado e outra é abraçar a tentação. Jesus Cristo foi tentado, mas não cedeu à tentação, sem pecado. Ele conhece a nossa luta, ele conhece. Essa solidariedade dele, então, é plena, é de alguém que realmente entende o nosso drama, sabe o que somos. Não há outro, não há outro. Ele foi tentado nas suas dores, ele foi tentado através da opressão maligna, enfim, ele atravessou todo tipo de problema. Esta solidariedade é plena, é de alguém que realmente andou conosco e anda conosco. É este que conhece todas as coisas. Nos Estados Unidos há um estilo de música, de cânticos, que é denominado de negro espiritual. Esse é o nome histórico tradicional, nesses dias do politicamente correto, não sei como é que vão denominar isto, mas sempre foi chamado assim, porque era uma música que nasceu, com os escravos dos Estados Unidos. Conforme eles se convertiam e passaram a cultuar, eles começaram a produzir hinos e músicas num estilo muito particular e próprio, muito interessante, e há diversos cânticos desta linha que são conhecidos e cantados até hoje. Mas há um deles, entre muitos outros, um clássico, onde diz o cântico: ninguém conhece o meu labutar. E numa tradução mais próxima do sentido original, seria: ninguém conhece as minhas tribulações. Ninguém, somente Cristo.
povo ali naquela condição tão sofrida da escravidão, e conhecia a tribulação, a dor, o labutar difícil e pesado. É este que cantava: ninguém conhece as minhas tribulações, ninguém, somente Cristo. Ninguém conhece as minhas tribulações, ninguém, somente Cristo. E aí o cântico avança para uma celebração: glória e aleluia. O Senhor Jesus Cristo conhece as minhas tribulações. Como nós, passou por todo tipo de tentação e venceu. Solidariedade aí então singular, plena, capaz, e a maravilha é que esta solidariedade é assegurada. Não é algo que é incerto, não é algo totalmente condicional, pode ser, não, é assegurada, é assegurada. Diz o texto que ele é alguém que não possa se compadecer das nossas fraquezas, no verso 15. Isto é, ele pode e ele se compadece das nossas fraquezas. É isto que o texto está dizendo. Este sumo sacerdote, Jesus Cristo, que foi tentado como nós em todas as coisas, sofreu as lutas deste mundo, ele é alguém que pode se compadecer e se compadece de nós, das nossas fraquezas, diz o verso 15. É bom lembrar a visão dos judeus de Deus, uma visão muito elevada e como deve ser. E Deus era simplesmente o santo, isto é, aquele que é distinto, diferente de tudo que é deste mundo e da humanidade. Expressão correta, verdadeira. Mas para eles, então, se tornava difícil uma intimidade com Deus. Este é santo, distinto de nós, inclusive das nossas imperfeições. Esse é o conceito de Deus no povo de Israel, quando o livro de Hebreus é escrito a esses irmãos. Isto é revolucionário. Para entendermos melhor, vamos lembrar dos pensamentos, das visões de Deus dentro do contexto da filosofia grega, o pensamento grego. Lembrando que Israel, nesses dias, estava debaixo do Império Romano, e antes do Império Romano foi o Império Grego. O Império Romano assumiu, mas o pensamento grego, a filosofia grega, continuou a imperar durante o domínio dos romanos. Aliás, os romanos abraçaram muito do pensamento grego. Os filósofos gregos falavam do logos, traduzido para a nossa língua, literalmente, seria a palavra. Mas, para os filósofos gregos, logos era este princípio racional no universo, que então explica o universo, a sua ordem, etc. É um princípio. O Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, vai dizer que a palavra era Deus e estava com Deus desde o princípio. Veja como é revolucionário este sumo sacerdote. Esta solidariedade é revolucionária. Os judeus tinham Deus apenas como santo, então alguém com quem era difícil a intimidade. Os filósofos gregos tinham apenas um princípio, e diziam: o princípio fica lá. E agora o Evangelho vai dizer: esse princípio é uma pessoa, não é uma abstração apenas, que sustenta todas as coisas com a sua palavra. Dentro dos pensadores e das escolas lá, da filosofia grega, surgiu uma chamada Epicureus. Você deve ter ouvido falar deles. E os epicureus tinham uma visão dos deuses assim: os deuses são aqueles que eles vivem em perfeita felicidade,
desapegados totalmente da nossa e de qualquer experiência de perturbação que é própria nossa. Eles estão lá neste mundo desapegados, numa perfeita felicidade. E há também o pensamento estoico, que aliás experimentam reviver nos nossos dias, há um interesse novo no estoicismo, mas dentro do pensamento estoico, Deus é alguém marcado por aquilo que eles chamavam de apatia, de onde vem a nossa palavra apatia. Deus é aquele que não pode ser tocado pelos nossos sentimentos, nossas questões. Ele é alguém que está além dos sentimentos. A palavra apatia são duas palavras, a negação, apatia, o sentimento. Ele não tem esta identificação, sentimento com os nossos sentimentos e sofrimentos. Mas agora o texto vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas. Qual é o significado e a importância de tudo isto? Esse termo aqui, compadecer, é o termo ou verbo simpatizar. Nossa palavra simpatizar vem do grego. É uma palavra composta também. Atia, sentimento, sim, é com, é estar junto. Então a palavra simpatia. Mas não simpatia no sentido mais popular, é alguém que me parece atraente, agradável. Não, simpatia no sentido daquele que vem andar com você e viver os seus dramas. E aí está a revolução do pensamento bíblico, cristão, na obra de Jesus Cristo. Deus não é apenas o princípio racional por detrás do universo. Ele é sim, mas Ele é mais que isso para nós, por nós. Deus não é apenas o santo que fica então na distância, naquele estado que difere de nós em sua natureza. Deus também não é um Deus como dos epicureus, que está lá na sua felicidade, realização plena, que não precisa de nós, e então está totalmente descolado, desapegado de nós. Também não é como os estoicos pensavam, é apático. Ele é simpático, Ele se compadece de nós, Ele veio andar conosco, Ele nos deu um rosto, Ele andou próximo, muito próximo, Ele andou como nós andamos e sofreu como nós sofremos, lutou como nós lutamos. Então, nós temos aqui essa solidariedade totalmente assegurada. Ele há de se compadecer de nós, Ele pode se compadecer de nós, e totalmente disponível é essa solidariedade. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Note bem, nós encontrarmos a graça que nos ajude, e mais, a fim de recebermos misericórdia, verso 16. Totalmente disponível. Essa solidariedade não é algo que pode ser, não, ela é uma realidade presente para mim e você. E ele vai dizer, para a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Meu irmão, minha irmã, na sua luta e nos seus embates, naquela hora mais difícil, realmente pelas suas forças você não prevalece. Lembre-se do sumo sacerdote, que tem misericórdia por você e para você, que tem graça, que pode ajudá-lo e sustentá-lo. Você tem tudo isto disponível, esta solidariedade assegurada. Na hora em que o mal bater na porta do seu coração e quer derrotá-lo, o Senhor é por você. Adentrou aos céus o nosso sumo sacerdote e conhece as nossas lutas.
No momento em que a situação de vida for tremenda, desafiadora, e você fica até desesperançado, o problema a ser resolvido, e a fé começa a vacilar, porque as coisas não são como você gostaria que fosse, ou você não entende por que está sendo assim. Lembre-se que o sumo sacerdote está disponível no momento da necessidade. Enfim, em tudo aquilo que você pode ser derrotado, o Senhor é por você. Ele conhece as suas lutas, Ele conhece o tempo da necessidade. O Senhor Jesus Cristo sentiu sede, sentiu fome. O Senhor Jesus Cristo sentiu cansaço, diz os evangelhos. O Senhor Jesus Cristo passou pela tentação no deserto, que coisa terrível, difícil aquilo. Ali, quando Ele jejua 40 dias, o embate maligno para tirá-lo do caminho e derrubá-lo. O Senhor Jesus Cristo vai chegar a um momento como aquela noite no Getsêmani, onde Ele vai chegar a clamar: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Ele conhece, Ele sabe o que é momento da necessidade, mas não somente conhece, Ele é aquele que pode se compadecer e se compadece de nós. Ele é aquele que tem misericórdia para dar, é aquele que tem graça para nos ofertar. É o nosso sumo sacerdote, o sumo sacerdote final, pleno, suficiente. É este então singular, é este capaz, assegurado para nós, louvado seja Deus. Não é uma questão de ser ou não ser. O texto diz: aproximemo-nos do trono de graça, aproximemo-nos com confiança. Com confiança. Enquanto as visões de Deus são sempre algo que deixa Deus além, o ser humano que tenta chegar a Deus pelos seus esforços nunca pode chegar e fica sempre na busca, e mais isso e mais aquilo. Nós, em Cristo, chegamos já imediatamente. Aproximemos. A palavra, a exortação é: na sua caminhada e na sua luta, aproxime-se do sumo sacerdote por você diante de Deus. É seu direito, conquistado por Ele mesmo, e Ele está disponível para você. Diz o texto mais: aproximemo-nos com confiança. Nós não vamos à presença de Deus pensando: será que a porta vai estar fechada? Será que eu vou ser barrado? Será que Deus não vai me ouvir? Uma vez, num centro de peregrinação, havia uma escada que levava a um lugar que se entendia ser um santuário. E ali as pessoas faziam todo tipo de exercício espiritual, inclusive subindo de joelhos, vários degraus, ao ponto de sangrarem os joelhos. O que é que eles estão fazendo? O que é que eles estão fazendo? Tentando abrir, forçar a presença de Deus, para então serem ouvidos. Ah, meu irmão, você não precisa de degraus, nem de joelhos sangrando, porque já sangrou tudo na cruz. Ao sumo sacerdote, que é o Cordeiro, e o seu intercessor, nos céus, na presença de Deus. Quando eu vou à presença de Deus, não é nos meus méritos. O que eu preciso fazer? Subir uma escada? Ser mais caridoso ali? Talvez fazer algo para a igreja? Uma oferta maior para a igreja? O que eu preciso fazer para forçar a porta da presença de Deus? Nada, nada. Porque você nunca poderia, com o melhor dos seus esforços, nenhum ser humano poderia, mas aqueles que estão em Cristo já têm a porta aberta. Aproximemo-nos com confiança, não vacilantes, não na incerteza, não baseado nos nossos próprios méritos. Sim, servindo a Deus, nós procuramos fazer uma filantropia, cuidar do necessitado, nós procuramos cooperar com a obra de Deus em todos os sentidos, inclusive financeiros. Nós procuramos ser pessoas de oração, de devoção, de culto,
Mas nós não somos recebidos à presença de Deus por essas coisas, nós fazemos estas coisas porque nós já somos recebidos à presença de Deus. Nós nos aproximamos com confiança, porque Cristo é a minha confiança. O mérito dele é por mim. E este mérito é pleno, é de uma vez por todas, é a resposta que o ser humano precisa quando ele pensa em Deus, o Santo, aquele que está em si mesmo muito feliz e realizado, aquele que então pode, se quiser, ficar à parte dos nossos sofrimentos. Não, esse Deus, na sua vontade, se manifesta. É em Cristo, no sumo sacerdote, e em quem então nós temos este Deus manifestado em graça e misericórdia, e por isso podemos com ousadia, confiança, chegar à presença de Deus, não como tentativa. Será que acertei? Não, nós chegamos certos de que chegamos. Quando nós vamos a Deus em Cristo, não há nenhuma possibilidade de nós termos entrado na porta lateral errada. Quando nós vamos a Deus em Cristo, é 100% certo que nós chegamos, adentramos ao Santo dos Santos, aonde está o trono celestial. Mas não sozinhos. Chegamos lá com o nosso sumo sacerdote, aquele que é por nós. Meu irmão, minha irmã, a caminhada é difícil. E o livro de Hebreus sabe disto. E aqui os nossos irmãos aparentemente começavam a vacilar na fé. O que é que estava deixando eles vacilantes em fazer a sua confissão, em professar a fé neste intercessor singular? Seria a pressão da dificuldade, seria a pressão do pecado, seria a pressão do conforto e da afluência, que leva o crente a se esfriar e a ficar apegado aos caminhos do mundo? Não sabemos. E é bom que não sabemos, porque esta palavra é para tudo isto que chega à minha vida e à sua. E que você possa ouvir a palavra nesta manhã, como exortação, mas também como encorajamento. No meio das suas lutas, lembre-se, nós temos um sumo sacerdote que passou por tudo que nós passamos, que se compadece de nós, e através de quem, por mais escura que seja a nossa hora, podemos adentrar a presença de Deus por Ele. Na sua dor, na sua luta, na sua fraqueza, Cristo é por você. Vamos orar.